E isso fala dessa mega operação que nós acabamos de ter ali no Rio de Janeiro. Quem é a favor do crime organizado e quem não é. Mas aí, pessoal, temos ainda a mídia esquerdista, a mídia velha, que também bate palma para esses movimentos terroristas que acontecem no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras capitais. E aí o senhor William Bonner saiu de fininho da Globo ali, do Jornal Nacional, na verdade, não está mais aparecendo ali ao vivo, e você vai entender agora o real motivo, pessoal. Tem a ver com Donald Trump, Lei Magnitsky, ministros do Supremo. Preste atenção aí, quem vai trazer ali é o Thiago Pavinato, juntamente com outro jornalista. Eles vão explicar aqui e você vai entender. Olha como que a TV, a política e o Brasil, a criminalidade, está tudo enrolado num balaio só. Preste atenção. Agora, em relação ao Cláudio Castro, me parece que há uma curiosidade muito interessante aí. A primeira delas é em relação à cobertura da maior emissora de TV deste país, que é a TV Globo. Nós tivemos, ao longo dos últimos anos, sempre uma cobertura muito crítica. A maior parte dos seus comentaristas sempre criticando essas operações, e a forma como se referiam àqueles que eram mortos pela polícia era sempre como suspeito, ou pessoas foram mortas, etc. e tal. Desta vez, o editorial do Jornal Nacional, e eu prestei muita atenção nisso, usou as palavras bandido e traficante para se referir àqueles que foram mortos. Alguns comentaristas chegaram a dizer que a mega operação foi muito inteligente por ter empurrado aqueles criminosos para a mata e ter evitado com que balas perdidas atingissem moradores. Eu posso estar muito enganado por ter esta visão otimista, mas me parece que muito provavelmente o TSE livrará Cláudio Castro. E isso porque o governo Lula está ensaiando uma mudança de narrativa, assim como boa parte da imprensa está ensaiando uma mudança de narrativa. A narrativa agora é: precisamos combater o crime organizado. E para isso, o sistema precisa mostrar que não está contra aqueles que combatem o crime. Me parece, posso estar redondamente enganado, mas me parece que teremos uma surpresa no resultado do TSE. Olha, eu não sei não, Holliday, porque, afinal de contas, o chefão ali do Jornal Nacional continua sendo o William Bonner, que saiu, né, de âncora para não ser atingido pela Magnitsky, mas para ele, quanto mais comando vermelho, menos valem os imóveis dele no Rio de Janeiro. E vale lembrar também que o pessoal que está ali na lida diária do Jornal Nacional vive no Rio de Janeiro. Então, quem está com a piroca no cofre sabe o tamanho do problema. Porque tem um apresentador da TV Massa, do meu amigo Ratinho, que hoje despirocou e chamou o Cláudio Castro de terrorista, de assassino. Uma coisa totalmente vergonhosa. Então, eu acredito piamente no seguinte: se você mora no Rio de Janeiro e se você é um sujeito mercenário, ganancioso, dinheirista, como é o William Bonner, você vai, de certa maneira, torcer, porque esta limpa vai fazer você viver melhor, seus imóveis valerem melhor. Fechando o cerco contra o governador do estado do Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento de recurso do Ministério Público Eleitoral contra duas decisões que livraram Cláudio Castro de perder o mandato e de se tornar inelegível. O órgão fechando o cerco contra o governador do estado do Rio de Janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira, 4 de novembro, o julgamento de recurso do Ministério Público Eleitoral contra duas decisões que livraram Cláudio Castro de perder o mandato e de se tornar inelegível. O órgão eleitoral, que é chefiado por Paulo Gonet, tenta reverter duas decisões do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro em favor do governador. Fernando Holliday, o que a gente tem visto aqui é a reação
dessa esquerda que advoga direitos humanos tão somente para pessoas desumanas e que, de tanto defenderem direitos humanos para a pior espécie de bandidos que o Brasil já viu, gerou ao longo da história recente do Brasil, e você pôde acompanhar, porque é um cidadão recente, é uma criança, que pessoas de jaiz mais conservador sempre reclamaram da defesa dos direitos humanos, mas não pelos direitos humanos, mas pela defesa que se faz deles apenas a facínoras, a bandidos da pior espécie. Esse é o primeiro ponto. Então o que a gente vê aí é gente como esse Conselho Nacional de Direitos Humanos, conselho de merda, porque eu não vi nenhum desses conselheiros se levantar contra as violações de direitos humanos aos presos políticos, e repito aqui, políticos porque, sem entrar no mérito de que são inocentes, são culpados, isso nem chega à discussão, mas os presos políticos do 8 de janeiro, que tiveram todas as garantias do devido processo legal aniquiladas, nenhum desses conselheiros se levantou contra absolutamente ninguém. Mas agora que nós vemos bandidos, traficantes, assassinos, pessoas da pior espécie sendo mortas numa mega operação contra o narcotráfico, que é um problema que assola o Rio de Janeiro há muito tempo e que assola o Rio de Janeiro com tranquilidade desde o governo de Leonel Brizola, quando, acompanhando a orientação do seu vice, o sociólogo Darcy Ribeiro, criou-se a política de a polícia não sobe o morro, e a partir desse momento os traficantes passaram a ter fuzis automáticos, que o exército não tinha, por exemplo. Essas pessoas se levantam em favor do narcotráfico. Ontem nós já vimos aquela enxurrada de desinformação por parte de Lula, do Lewandowski, do André Rodrigues, da Polícia Federal, e hoje nós vemos um cerco contra o Cláudio Castro. O Cláudio Castro é do PL, partido que é do ex-presidente Jair Bolsonaro, partido ao qual ele está afiliado. O partido mesmo é de propriedade do senhor Valdemar Costa Neto. Mas o Cláudio Castro é do PL, o Cláudio Castro participou de manifestações pela anistia contra os abusos do Alexandre de Moraes, e o que se vê neste momento é o governo federal, através dos seus paus mandados do tal Ministério dos Direitos Humanos, através do Conselho Nacional de Defesa de Direitos Humanos, através dos seus pau-mandados na Câmara das Deputinhas Federais e também através do STF, cercando o Cláudio Castro. Seja a primeira ofensiva da CNDH, Conselho Nacional dos Direitos Humanos, intimidando o governador de direita a prestar esclarecimentos sobre uma ação contra o narcotráfico. Em segundo lugar, através do STF, que aceita esta ação e pede para que ele preste esclarecimentos. E em terceiro lugar, vale lembrar, através da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Ministério Público Eleitoral é uma veia especializada da Procuradoria-Geral da República, também chefiada pelo Paulo Gonet, que acaba de ser indicado para a recondução do cargo pelo presidente Lula. Então, Paulo Gonet, que é o chefe dessa instituição, assente, consente, permite que se recorra das decisões que absolveram Cláudio Castro no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. As ações sobem para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e foram colocadas em pauta para julgamento na próxima semana, muito embora o nosso colega do Metrópolis, o Igor Gadelha, tenha dito que o Cássio Nunes, Cássio com K, ele vai suspender o julgamento dessa ação. Ao que me parece, existe um certo complô contra o Cláudio Castro, governador do Rio, que tomou a frente e deflagrou esta mega operação contra o narcotráfico internacional, sem ajuda, porque ignorado foi pelo governo federal, e, ao que me parece,
Alexandre de Moraes fazendo esta dobradinha junto com Paulo Gonet. O que me parece é que o governo está apostando pesado para que o Senado, em especial os senadores de direita, votem em favor do seu candidato no Supremo, que é o Jorge Messias, e, ao mesmo tempo, o STF, através do ministro que tudo faz, do qual tudo é relator, Alexandre de Moraes, faz uma certa pressão para que o seu candidato, o Pacheco, ele assuma a cadeira do STF. Então, tudo isso parece um jogo político, e esse cerco se fecha contra o Cláudio Castro neste exato momento em que ele decide tomar alguma atitude contra o narcotráfico. Eu queria saber o que você acha. Vamos lá, mais uma vez, boa noite a todos, boa noite, Pavinato. Olha, Pavinato, eu vou começar pelo início do seu comentário, que é sobre essa questão dos direitos humanos. Eu acho importante a gente deixar claro o que é esse entendimento da direita brasileira atualmente sobre direitos humanos, porque eu acho que existe uma incompreensão muito grande, principalmente por parte da imprensa, quando se trata disso. Por exemplo, em relação aos presos 8 de janeiro, eu vi vários comentaristas ao longo desses últimos meses dizendo que era uma incoerência dos políticos conservadores defenderem os direitos humanos para esses presos quando historicamente foram contra os direitos humanos. Veja, não é disso que se trata, né? Me parece que a direita brasileira e boa parte da direita ao redor do mundo consolidou o entendimento de que sim, todos nós devemos preservar os direitos humanos, devemos lutar por esses direitos humanos, mas devemos diferenciar isso entre aqueles que são inocentes ou estão desarmados e daqueles que estão combatendo as forças de segurança ou as forças de Estado. Veja, é óbvio que nós devemos defender, tirando um pouco aqui os olhos do Rio de Janeiro, levando para o exterior, é óbvio que nós devemos defender os direitos humanos para todos aqueles que residem em Gaza. Aqueles moradores precisam ser protegidos, precisam ter um mínimo de dignidade, precisam ter acesso a alimento, a água, a atendimento médico, é evidente isso. Agora, podemos dizer o mesmo dos terroristas do Hamas que utilizam essas pessoas como escudo humano? Óbvio que não. Eles estavam com armas nas mãos, eles estavam atacando. A mesma coisa ocorre nessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Nós estamos falando de pessoas, e não são poucos os vídeos, de pessoas que estavam andando com fuzis no meio da rua, no meio do dia, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, atirando contra a polícia. Vejam, quando levam os corpos para a praça, e essa imagem ficou famosa, os moradores que levaram os corpos tiraram as roupas camufladas. Por que essas pessoas estavam na mata com roupas camufladas? Era para tirar foto de passarinho? É moda. Era moda, a moda humana? É evidente que não. Elas estavam lá em uma verdadeira guerra. Não tem como você falar em preservar a vida dessas pessoas que estão atacando. Por outro lado, houve vídeos de diversos traficantes se rendendo. Esses sobreviveram, entregaram as suas armas, deram as mãos, tiraram a camiseta e saíram e se entregaram para a polícia. E esses foram presos, foram mais de 100 presos. Então, estes sim, agora presos, entregues, desarmados e dentro da cadeia, evidente, terão os seus direitos preservados. Agora, o que essa esquerda faz é deturpar os direitos humanos, como se todas aquelas pessoas que morreram fossem simplesmente pessoas pobres, vítimas da sociedade, o que não é verdade. Pois é, você viu aí, olha só, é por isso, pessoal, que esse país não vai para frente. Nós não temos apenas 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Nós temos 4 poderes. E quem que é o 4º poder? O 4º poder é a mídia. O 4º poder é a mídia. Ela que elege governantes e também derruba governantes, como aconteceu lá atrás, na época do Collor, como aconteceu também com a Dilma e como aconteceu com Jair Bolsonaro, que foi retirado ali justamente porque a mídia, principalmente a TV Globo e suas ramificações, né, Folha de São Paulo, Jornal Globo, Estadão e outros mais, o UOL também,
bateram de manhã, de tarde e de noite em Jair Bolsonaro, tudo para reeleger Lula e trazer de novo a petralhada a Brasília. Tá aí, pessoal, o William Bonner sai da TV Globo ali, pelo menos como âncora ali, ficar na frente. Não sei se ele está trabalhando nos bastidores, como diretor do Jornal Nacional ou da Globo, mas, claro, com medo da lei Magnitsky, com medo de algum tipo de sanção, com medo de algum tipo de represária. Agora, é o que falou aqui o jornalista, realmente, a TV Globo, ela fica ali no Projac, no Rio de Janeiro, e se tem alguém que está sendo afetado com a criminalidade, com a bandidagem no Rio de Janeiro, é principalmente os ricos, né? Os ricos, os famosos, os artistas, os jornalistas, eles não gostam dessa bandidagem. E aí nós vimos agora, impressionante, parte da mídia dando o crédito e batendo palmas ali para o governador Cláudio Castro, o que a gente não via antes. Antes, quando tinha operações menores ali do BOPE, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, né, até do Exército no Rio e em São Paulo, sempre a mídia batia, mas agora parte da mídia que antes era do contra, agora parece que está nesse movimento, como falou o Holliday aqui, né, o jornalista, está nesse movimento de bater palmas aí para a ação da polícia, mas nós sabemos, pessoal, que existe um jogo político, tudo isso para dar crédito para Lula, para que ele possa se reeleger em 2026. Vocês acham que agora, faltando menos de um ano para as eleições em 2026, vocês acham que o Lula vai se meter a ser do contra ao crime organizado, a ser do contra a operação dos policiais e a favor ao crime organizado? De forma nenhuma. Isso pegaria muito mal para o seu governo. Então, eles vão fazer ali um meio de campo, vai jogar a poeira ali para debaixo do tapete, e é por isso que o Cláudio Castro tem até chance de se livrar ali de alguma cassação. E aí, pessoal, tem uma pesquisa também que saiu citando quem são os pretendentes e os preferidos para o Senado Federal em 2026. E no Rio de Janeiro nós temos vários candidatos ali, pretendentes, né, a ocupar a cadeira de Senado. São 2 vagas e o Cláudio Castro está na frente ali nas pesquisas. E isso incomoda, claro, isso incomoda a esquerda, porque eles têm muitos candidatos ali no Rio que poderia subir ao Senado Federal, justamente para poder blindar ali o Senado Federal. Você sabe que é aqueles que é a casa revisora justamente do STF e até do governo federal, né? É a última instância ali do Congresso Nacional. Então, quem não quer ter uma cadeira ali no Senado Federal? Aliás, o Senado te dá 8 anos, né, de mandato ali, diferente do cargo, por exemplo, de presidente, de deputado estadual, federal, que são apenas 4 anos. Então, é um cargo bastante visado. Inclusive, em Minas Gerais também está havendo uma disputa muito grande. E sabe quem me parece que está na frente das pesquisas? Pasme os senhores, o Aécio Neves, isso mesmo, já foi senador, foi também governador de Minas, quase ganhou da Dilma em 2014 e agora o Aécio Neves quer voltar a ser senador da República. E aí nós temos outros nomes, né, que são bastante cotados em vários estados. Por exemplo, no Distrito Federal, temos ali a Michele Bolsonaro, que pode entrar sim, e ainda o desembargador Sebastião Coelho, aquele mesmo que peitou o Alexandre de Moraes ali no STF durante uma sessão. E em outros estados, várias disputas acontecendo. Em São Paulo, se o Eduardo Bolsonaro puder no ano que vem, se de repente ele puder vir ao Brasil, né, de repente tivermos aí uma anistia, tivermos alguma outra ação, se as coisas mudarem, Eduardo Bolsonaro está bastante cotado para disputar ali por São Paulo. Mas nós temos ainda também, olha só, pessoal, saiu na pesquisa, agora se é verdade eu não sei, Fernando Haddad como candidato a senador por São Paulo. Aí eu quero que você coloque aqui nos comentários, aí no seu estado, quem seria o preferido da direita, né? Daqueles que são realmente conservadores aí no seu estado, no sul do país, no nordeste, no norte, no centro-oeste. Coloque aqui nos comentários quem aí da sua cidade, do seu estado, você votaria para senador em 2026. E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque diante de tudo isso que nós estamos vendo aqui, realmente
temos que ter um Senado Federal forte, de direita, conservador, para ver se começa a mudar as coisas. Olha só, pessoal, o Senado Federal não apenas fiscaliza o Supremo Tribunal Federal podendo votar pedidos de impeachment, mas como também ele que sabatina os indicados do presidente para entrar no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma casa revisora e fiscalizadora ali do setor do sistema judiciário, né? O poder judiciário treme contra os senadores, né? Apesar de que tem muitos ali que tem processos e causas e amigos e conchavos no judiciário, e por isso que os pedidos de impeachment não são colocados para serem votados ali em Brasília. Vamos ficando por aqui, mas você não pode se esquecer de se inscrever aqui no canal, pessoal. Sabe por quê? Tudo isso que nós mostramos aqui, tudo isso você não vai ver na grande mídia, vai ver aqui. Então, se junte a nós, nós estamos aqui fortes e consistentes para poder passar a verdade para você. Estamos rumo a 600 mil inscritos conservadores e pessoas que querem realmente a mudança nesse país. Se você é um deles, nos ajude, se inscreva totalmente gratuito, não paga nada e você vai ficar muito bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.